os meus irmãos que nos assistem das redes sociais também, que todos possam ter um bom sábado para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estarei fazendo uma leitura no livro de Efésios, o capítulo 2, do verso 8 ao 10, para nós darmos abertura da palavra de Deus, que nos diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Senhor Deus grandioso e eterno, obrigado, Pai querido, estamos na tua casa, casa de oração, Senhor. Deus maravilhoso, seja com o teu povo, com a tua igreja nesta manhã. Nos dê entendimento da tua palavra, Senhor, através do teu Espírito Santo, porque tu és bom, tu és maravilhoso, e tu tem, meu Pai eterno, nos preservado até este momento. Para a honra e glória do teu nome, eu te agradeço, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor, um sábado especial. Estamos aí neste quarto sábado do mês de outubro, onde este mês é comemorado o aniversário da Reforma Protestante. E uma das figuras marcantes que nós vemos aí na história da Reforma é Martinho Lutero. Tem outros pré-reformadores também, como John Wycliffe, e também John Hus e outros que também participaram desta história. E nós podemos ver aí nesse vídeo, nós vemos um destaque especial ali de Martinho Lutero, pregando, colocando as 95 teses ali naquela catedral de Wittenberg. Esse documento foi ali fixado em 31 de outubro de 1517. Essas 95 teses, irmãos, elas vieram questionar o que a Igreja Católica estava fazendo na época, né? Elas vinham aí principalmente questionar a parte de indulgências, a parte das penitências. Então, essa reforma ela foi muito importante no meio da Igreja. Ela realmente muda a sociedade neste momento. E ao longo desse mês, como já foi falado, nós falamos aí das 5 solas da reforma. E essas solas, irmãos, na verdade, elas foram trabalhadas no século XX, como se fosse um resumo das 95 teses. E hoje nós estaremos falando sobre a sola gratia, né? Somente a graça. Então, nós podemos dizer que isso realmente é um resumo das 95 teses. E o texto que eu li: sois salvos pela graça, por meio da fé, não vem de nós, mas é um dom de Deus. Todos nós, irmãos, nós recebemos esse presente. Nós recebemos essa graça imerecida. Vocês creem que essa graça, para nós, ela é merecida ou é imerecida? Ela é uma graça imerecida. É uma graça imerecida, porque todos nós, irmãos, nós somos pecadores, nós somos falhos, porém a graça de Deus, ela é maravilhosa. A graça de Deus, ela nos alcançou para a salvação. E só estamos cultuando aqui nesta manhã, porque a graça de Deus, ela nos alcançou, e por isso nós estamos aqui, para glorificar o nome de Deus. Então, glórias a Deus por isso. O tema somente a graça, ela nos ensina que a salvação, ela é exclusivamente através da obra do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Apenas a obra dele nos traz a salvação. Não precisa da nossa cooperação. Não precisamos cooperar. Jesus Cristo, a obra dele é completa. Graças a Deus por isso. E a reforma, irmãos, ela veio romper com a ideia da igreja,
que o ser humano ele coopera para a salvação. Então ela rompe com isso. A nossa participação na salvação, ela é nula. Ela é nula. Eu não coopero para ela, eu não coopero para a salvação. Quando nós falamos da nossa justiça, a nossa justiça ela é falha, né? A justiça humana é falha. Não dá para levar a sério a justiça humana. Ela não é verdadeira. E se nós fôssemos julgados pela nossa própria justiça, irmãos, não escaparia nenhum sequer. Não escaparia ninguém. Nós não temos o senso de justiça. Mas Deus sim. A justiça de Deus ela é perfeita. Ela é perfeita. A misericórdia de Deus ela opera em cada um de nós. De uma forma grandiosa. E isso é graça de Deus. É a graça de Deus. Nós, como seres humanos, criaturas de Deus, nós não somos melhores que os outros em relação aos outros irmãos. Nós não somos melhores. Nós somos iguais. Nós somos iguais perante Deus. Muitas vezes nós queremos até se parecer melhores. Né? Se parecer melhores. Porque isso é a natureza humana. A nossa natureza é assim. A natureza do homem é assim. É a nossa justiça dessa forma. E quando nós procuramos ajudar alguém, leva aí um alimento, ajuda na parte financeira, não é um mérito nosso, mas é a graça de Deus operando. Né? É a graça de Deus. É Deus operando na nossa vida. Nós vemos ali, em 2 Coríntios, capítulo 12, nós vemos que Paulo ele teve algumas visões e algumas revelações da parte do Senhor. Diz ali que são coisas inefáveis às quais não era lícito ao homem falar sobre isso, se referir. E aí no verso 6 e 7, Paulo ele diz assim: ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Irmãos, Paulo, ele foi um dos grandes escritores do Novo Testamento. Inteligente, um homem discipulado ali aos pés do mestre Gamaliel. Mas depois dessas visões, o Senhor achou melhor trazer Paulo para a terra. Né? Paulo, vamos descer agora. Né? Ele estava já no terceiro céu. E aí, irmãos, Deus ele coloca um espinho na vida de Paulo. E ele fala com Deus: Senhor, tira esse espinho de mim, da minha carne. Né? Mas o Senhor falou para ele: a minha graça te basta. Fica com esse espinho aí, Paulo. Se você não ficar com esse espinho, pode ser que a vida mude um pouquinho. Né? E às vezes conosco não é diferente. Né? Precisa ter um espinho para que nós possamos ficar nos caminhos do Senhor. Às vezes nós melhoramos um pouquinho de vida e queremos já partir. Né? Já queremos falar: esse sábado não vou para a igreja não. Eu vou no outro. Aí no outro não vai. Né? Precisaria tomar uma cutucada. E a gente vê aqui, irmãos, que esse espinho de Paulo, ele faz Paulo ali talvez colocar um pouco mais os pés no chão. E olha o que diz também, em Romanos capítulo 3, verso 10 a 12, diz assim, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo escrevendo aos Romanos: não há justo, não há quem busque a Deus, ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Nós podemos dizer que isso aqui é uma falência espiritual do ser humano. É uma falência. Todo mundo sabe o que é falência? Amém? A falência geralmente é usado para empresas, né? Quando a empresa ela fale, essa empresa não tem mais como vender, não tem mais como comprar, né? Então ela acaba
falindo. E quando nós falamos aqui da nossa situação diante de Deus, irmãos, é da mesma forma. Aqui nós vemos que a justiça, olha só, não tem ninguém que faça o bem. Olha como é difícil. Todos nós, irmãos, todos nós, nesse termo de falência espiritual, a palavra de Deus diz que não há nada de bom em nós. A palavra de Deus diz que não há em nosso ser que possamos fazer o bem. Essa é uma falência, irmãos. E nós não temos como pagar a dívida que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu de graça. Ele pagou as nossas dívidas de graça, nos dando aí a vida, nos dando salvação. E esta é a nossa real situação diante de Deus. Quando nós falamos em justiça, eu não vou nem citar aquele verso de Isaías 64:6, falando da justiça do ser humano, né? Nós conhecemos muito bem. A nossa salvação, ela é um dom de Deus e é inteiramente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E não vem de nós, não é nós, porque senão nós vamos nos gloriar, com certeza, né? Nós queremos que o Senhor Jesus Cristo pagou totalmente a nossa dívida dos nossos pecados, totalmente. Ele garantiu para nós a nossa salvação, irmãos, a salvação, a vida eterna. E não há mais nada que nós possamos acrescentar nesta obra. Não há mais nada. O Senhor Jesus Cristo fez ela de uma forma completa. Graças a Deus por isso. E não esqueçam também de uma coisa. Esta graça de Deus, irmãos, ela não tem validade. Ela não tem validade. Ela é para a vida inteira. Para a vida inteira a graça do Senhor Jesus, essa graça infinita, ela é sobre nós. É a vida inteira. Não tem prazo de validade. A não ser que nós não queiramos. Porque tem pessoas que não querem, né? Tem pessoas que não querem. Não é por força, nem por violência, mas é a vontade de cada um de nós. A salvação, ela é individual. E eu repito novamente, a graça, ela é um presente de Deus. É um presente de Deus. É um favor imerecido para nós. Favor imerecido para nós, pecadores, nós que somos os detentores de uma série de maldades em nossos corações. Somente a graça. Explicar a graça, irmãos, é até difícil explicar a graça. Nós não temos palavras para falar sobre a graça. É algo inexplicável. A graça, ela é uma coisa tremenda. Pelo título nós vemos graça escandalosa. Graça escandalosa. É algo inexplicável. É algo que nós entramos no mesmo momento ali de João, quando estava falando sobre Apocalipse, e ali ele viu os novos céus, a nova terra. E aí ele passa para nós algo que ele conseguiu decifrar, o vocabulário dele na época. E nós ainda não temos esse vocabulário também tão perfeito para falar sobre a graça de Deus, né? Sobre essa graça que o Senhor Jesus Cristo nos presenteou. Então fica difícil. Mas essa graça de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. Vou tentar aqui explicar, dar um exemplo. Quem aqui já comeu a macarronada da diaconisa Regina? Quem já comeu? Aí, alguns irmãos já comeram a macarronada. O pastor Edmilson falou que ele fez uma propaganda aqui, né? Fez uma propaganda que a macarronada dela é muito boa. Então, irmãos, só quem comeu pode falar sobre o sabor daquela macarronada, né? Só quem comeu. Então, irmãos, nesse sentido, eu só vou pegar o relato, né? O Tiago ali, ele falou que comeu, né? Então, eu vou só ficar com o relato de terceiros. Então, um recadinho, né, para o pastor Edmilson, né? Olha, pastor, eu não provei dessa macarronada, né? Então, eu não tenho como falar, né? Eu não tenho como saber o sabor. Então, fica aí o recadinho, né? Então, para saciar essa curiosidade, você tem que provar. E da mesma forma, é a graça. Da mesma forma, é a graça, irmãos. É inexplicável.
E quem pode experimentar essa graça é só aquele que diz sim, sim ao Senhor Jesus Cristo. Né? Só esse que pode experimentar, pode falar da graça. Olha, a graça é desta forma, é maravilhosa, é grandiosa, é uma graça escandalosa, né? Porque ela é algo tremendo. Essa graça, ela é demais. Né? Então, ontem nós dormimos, nós acordamos, estamos aqui nesta manhã, porque a graça do Senhor, ela é tremenda na nossa vida. Né? Nós estamos aqui pela graça. A graça do Senhor Jesus Cristo atuando em nossa vida. Durante a semana aí nós trabalhamos, nós descansamos, nós estudamos, fizemos aí várias coisas. Isso é a graça de Deus. É a graça de Deus. O ar que nós respiramos é a graça de Deus. Essa semana nós, pelo grupo do WhatsApp na igreja, eu estava vendo ali, uma mãe agradecendo pela formatura do Felipe. Felipe se formou em medicina. Agora é doutor Felipe. Isso é graça de Deus, irmãos. Isso é graça de Deus. Essa semana nós vimos aí também a Cris saindo do hospital. Olha só, 90 dias, ou até mais de 90 dias ali no hospital. E ela saiu. Isso é graça de Deus, irmãos. Isso é algo maravilhoso. E Martinho Lutero, irmãos, ele sabia que nós precisávamos da graça de Deus. E aí, ele vê que não é indulgência. Ele não é indulgência, não é acender vela para os mortos. Né? Não é ali automutilação. Ele vê tudo isso. E ele coloca aquelas teses ali, que é para ter essa reforma na igreja. Ele queria fazer essa mudança, ele queria trazer a verdade para o povo. Né? E aí ele levanta essas teses. A graça de Deus, irmãos, é a única capaz de transformar o pecador. O pecador, como eu, em um homem melhor. A mulher, como uma mulher melhor. A graça de Deus é a única que pode fazer isso. É dizer sim ao Senhor Jesus Cristo. A graça escandalosa, irmãos, ela choca a sociedade. Ela choca a sociedade porque a sociedade não entende. Ela não entende de fato um pai, Deus, dar o seu filho único, primogênito, para morrer na cruz pela sua criação. O mundo não entende isso. Então isso choca a humanidade, choca o ser humano. O Filho de Deus, irmãos, ele torna-se aí o sacrifício expiatório naquela cruz por amor a cada um de nós, por amor à humanidade, por amor à criação de Deus. Isso é graça de Deus. Isso é algo maravilhoso. O apóstolo Paulo, que foi aí um grande plantador de igrejas, ele plantou ali a igreja da Galácia. E aí, em certo momento, Paulo, ele instrui aquele povo a viver uma autêntica fé. Aquele povo, irmãos, eles vão caminhando ali na graça de Deus. Mas Paulo, ele teve que sair dali. Paulo, ele teve que ir para outros lugares. Né? É a troca de pastores. E aí, nesse momento, entra ali falsos mestres, trazendo ali outro ensino. E ali acaba mexendo com a cabeça daquele povo de Gálatas. E ali ele fala para ele, olha, vocês têm que se circuncidar para poder ter aí a salvação. São ensinos que vão colocando. Irmãos, e ainda diz para eles, olha, se vocês não fizerem isso, só por Jesus Cristo não vai ser salvo. Precisa fazer alguma coisa mais. Né? E aí, no verso 6 do capítulo 1 de Gálatas, ele diz assim, estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Ele estava chocado. Foi muito rápido. Nossa, vocês acabaram aqui de aprender como é que se rosqueia a lâmpada aqui
agora vocês já esqueceram? Né? Algo foi muito, muito rápido. Então, Paulo fala que estava chocado. E quando Paulo ele recebe essa notícia, ele escreve aos Gálatas. Ele escreve logo em seguida. E ele já não começa a carta como uma ação de graça. Ele já começa de uma forma dura. Já começa de uma forma dura. Né? Estou chocado porque vocês já estão se desviando tão cedo desta forma. A carta de Paulo, irmãos, ela traz uma dura repreensão contra aqueles que abandonam o único e verdadeiro caminho, né? O Evangelho. E quem despreza aí a graça de Deus, irmãos, abandona a graça de Deus, está sobre a ira de Deus também. Ele está ali rejeitando a obra do Senhor Jesus Cristo. Nenhum esforço do ser humano, irmãos, nenhum esforço de cada um de nós pode ajudar na salvação. Nenhum esforço. E o cair da graça, que ele fala aqui em Gálatas, ele vai falar Paulo vai falar aqui do cair da graça. Irmãos, esse cair da graça é deixar de acreditar em Jesus Cristo. É achar que a sua fé, a sua obra, que você pode fazer algo para cooperar com a sua salvação. E quando eles pensam em se circuncidar, Paulo fala para eles que eles já não estão mais nesta graça de Deus, né? na graça. Eles estão, na verdade, sobre a lei. E aí eles têm que cumprir toda a lei. Tem que cumprir a lei. E eles estão querendo voltar para o início, antes de conhecer o Evangelho. Ou seja, eles recebem a salvação e querem voltar novamente à escravidão. E Paulo vem falar para ele, olha, vocês querem voltar à escravidão que Cristo já havia libertado. Cristo havia libertado. E assim dizer não à obra de Cristo. Era isso que os gálatas estavam tentando fazer. Irmãos, pensam bem, olha que coisa mais doida, né, de entender. Eles receberam a salvação, aceitaram o Senhor Jesus Cristo, estão ali aprendendo a palavra de Deus, estão tendo uma nova vida, mas aí eles falam assim, olha, eles ganharam esse presente grandioso, e aí eles falam assim, não, vamos trabalhar um pouquinho mais, né, para poder receber o presente que já era deles. Já era deles. Então faltou um pouco de entendimento. Foi fácil para aqueles mestres mudar a cabeça deles. E Paulo ele vem falar sobre eles saírem da graça. Isso é muito perigoso. É nós estarmos na igreja, termos nosso conhecimento da palavra de Deus e de repente nós voltarmos ao nosso passado. Olha, eu quero voltar ao que eu era antes. Quero voltar lá na escravidão. Era isso que eles estavam falando. Eles estavam automaticamente, eles estavam se excluindo do princípio da mensagem Sola Christus, que foi falado semana passada. Eles estavam se excluindo e automaticamente também estavam rejeitando somente a graça. Automaticamente, irmãos. Irmãos, a obra do Senhor Jesus Cristo naquela cruz foi completa. É completa. Nós precisamos entender que nós não fizemos nada para merecer. Nós não fizemos nada. E assim, irmão, nós recebemos, nós fomos justificados por Cristo Jesus. Ele deu a sua vida por nós. A graça de Deus, ela nos chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a graça de Deus. Deus, ele nos chama das trevas e nos traz para a sua luz. Sem Cristo, irmãos, nós podemos dizer que nós estamos com as garras do inimigo nas nossas carnes, nas nossas entranhas. Estamos sendo rasgados quando nós estamos sem Cristo. O inimigo está deixando as marcas dele em nós. Mas o Senhor, pela sua infinita graça, infinita misericórdia, algo tremendo, Ele nos resgata das mãos do inimigo. Ele nos resgata, irmãos. Ele nos dá uma nova chance, nos dá uma nova vida. E aí há a transformação em cada um de nós. Mas Ele não tira as nossas marcas. As marcas continuam, irmãos. Ele nos salva, Ele nos cura, Ele nos liberta. Mas as marcas continuam. Por que ela continua? É para nós nos lembrarmos. É nós nos lembrarmos, irmãos, que um dia nós estávamos lá no mundo. Nós estávamos nas trevas, o Senhor nos tirou de lá. E aí quando nós achamos que nós podemos andar sozinho novamente, né, dá uma olhada nas marcas. E aí você fala, poxa vida, né? Não quero voltar àquele tempo de escravidão. Então nós precisamos aí olhar para as nossas marcas de vez em quando. A infinita graça de Deus, ela nos resgata. Deus é maravilhoso. Deus, Ele nos dá uma nova vida. Irmãos, durante o preparo dessa mensagem, eu estava pensando em como poderia trazer uma ideia da graça de Deus. Como a graça de Deus poderia atuar na vida de uma pessoa que está aí distante de Cristo, está no mundo. E aí eu imaginei da seguinte forma: imagine uma pessoa trabalhando, está lá no segundo andar do prédio, e uma pessoa tem sua família, vive sua vida, paga os seus impostos, mas o caminho com Deus é meio distante, não tem essa proximidade. E aí imagine que no primeiro andar começa ali um incêndio. Esse incêndio começa a se alastrar e aí ele começa a subir para o terceiro andar, porque não tem como sair, não tem como descer para o térreo. Então ele começa a subir. E aí vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto, para o quinto, vai lá para o 10º, acabou. Não tem mais por onde correr. E aí o que será que passa na mente da pessoa que está ali no estado terminal, vamos dizer assim. O fogo já está chegando por todas as partes. E aí eu fico imaginando, o que será que passa na cabeça da pessoa? É a família? Será que é o trabalho? É o carro? O que será que pode passar ali na mente da pessoa? E aí de repente talvez ele pense em Deus. Porque quando nós estamos necessitados, nós estamos aí passando por dificuldades, a gente pensa em Deus. Mesmo aquele que não é cristão, ele pensa em Deus. E aí, nós podemos, ele olha para o lado e vê, de repente, uma escada. A escada subiu ali, apareceu uma escada, um bombeiro ali na ponta, né, para resgatar ele. Amados, isso é a graça de Deus. É a gente estar perdido. Sabe aquele jargão que diz assim, que o mundo diz, fala assim, esse é caixão e vela preta, né? Quem já ouviu isso? Caixão e vela preta. Ou seja, não tem uma salvação, morreu, né? Não tem salvação. Esse homem, provavelmente, quem não tem Deus, essa é a situação dele. Mas aquela escada que chega até ele, irmãos, que resgata ele,
Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus, irmãos. A graça de Deus, ela nos dá vida e nos dá vida em abundância, como leu o diácono Maicon. Nos dá vida em abundância. As outras coisas, como bens materiais, carro, casa, isso são bênçãos. São bênçãos. Mas a graça, ela nos dá vida. Né? Nos dá vida. Vida em abundância, vida para toda a eternidade. Para a gente estar concluindo, a graça de Deus, ela é oferecida a todos nós. Todos nós recebemos aí esse convite da graça de Deus em nossas vidas. E lá em Isaías 55, verso 1, ele diz assim: Ah, todos que têm de sede, vinde às águas cristalinas, e vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora, comprai e comei. Sim, vinde, adquire o vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Isaías está falando da graça. Lá atrás, 700 anos antes de Cristo, Isaías já estava falando da graça. Vinde sem dinheiro, vinde sem recurso. Irmãos, o chamado da graça de Deus, ela não está restrita a classes sociais, a financeira, aquelas pessoas que têm a maior formação acadêmica. Não. A graça de Deus, irmãos, ela é para todos. Não tem distinção. É para todos nós. A graça de Deus, ela atinge o grande, atinge o pequeno, atinge o cabeludo, né, Kaique? Atinge o careca também. A graça de Deus, ela é maravilhosa. É para todos, irmãos. Não há distinção. E os reformadores, ao lerem as Escrituras, ao lerem a palavra de Deus, eles entenderam isso. Eles viram que algo estava errado. E aí eles trazem aí esses ensinamentos. Martim Lutero coloca essas teses e a igreja ela tem aí, ela sofre essa reforma. Ela precisou dessa reforma. Conosco não é diferente. Nós precisamos ser reformados a cada dia. A cada dia, irmãos. Mas saiba que tudo que nós fazemos, o amor de Deus, ele é infinito. Ele é infinitamente mais. Ele veio sobre nós e ele nos salvou por completo. E nós não precisamos fazer mais nada. Nós precisamos continuar na nossa caminhada cristã. É só dizer sim, não tem custo, pois o Senhor Jesus Cristo já pagou toda a nossa dívida. Ele pagou tudo, irmãos. Tudo que havia sobre nós. Ele tirou as garras do inimigo sobre nós. Nós estamos aqui na igreja hoje. Vocês estão aí nos seus lares. Porque a graça do Senhor Jesus Cristo, ela é tremenda. Ela é maravilhosa. E nós fomos comprados, nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. A graça de Deus é assim, ela é grandiosa. Ela é maravilhosa, ela é tremenda, inexplicável. Ela é uma graça escandalosa na nossa vida. Porque nós não temos palavras para falar o que esta graça maravilhosa fez na vida de cada um. O que nós temos que fazer é agradecer a Deus todos os dias e caminhar com Ele para a honra e glória do Teu nome. Amém? Que Deus nos abençoe.